Primeira porção da Parashá de Beshalach, e foi quando enviou o faraó o povo que ele expulsou o povo judeu depois da morte dos primogênitos, e Hashem escolheu não guiá-los pela terra dos filisteus, porque era muito próximo, que disse Deus, modo de falar Hashem, o motivo por que Hashem fez isso, que talvez o povo ia se arrepender, mudar de pensamento quando eles verem guerra, se os filisteus entrassem em guerra, iam querer voltar para o Egito. Por ser tão próximo de voltar para o Egito, ia ser muito fácil deles se arrependerem, vamos chamar assim, por causa da guerra, e voltarem. A palavra Naham explica Rashi Nehagam, guiou, como Lech Nechetam, vai lá guiar o povo, quando a Torá te acompanha, Tancheotach, assim por diante. Que Karovhu está muito próximo, e por ser muito próximo, é mais fácil de voltar naquele caminho para o Egito. Esse é o literal, diz Urashi, existem outros Midrashim, mas esse aqui é o sentido literal. Ao ver guerra, como por exemplo a guerra do Amalequi, a guerra do Ucrânia, ou seja, se chegar direto em Israel, do Egito para Israel é muito próximo. Teoricamente, vocês querem chegar em Israel, querem receber a Torá no Monte Sinai e depois herdar a terra de Israel, por que tinha que pegar um caminho distante? Só que se chegasse com guerra logo desde o início, talvez eles iam acabar voltando se fosse no caminho correto. Quando Deus deu a volta, que ele fez um caminho torto, mesmo assim teve momentos que o povo falou, vamos voltar para o Egito, então se fosse na reta, no caminho mais simples, muito mais tinha esse risco deles quererem voltar para o Egito. Lembrando que o povo estava escravizado no Egito, não só fisicamente, como mentalmente, né? Eles estavam com aquela prisão, o Egito não saiu deles. Ben Inachem, a palavra Inachem tem a ver com pensar, porque quando a gente se arrepende, quando a gente muda de uma opinião, a gente pensou de uma maneira, a gente vai pensar outra maneira, eles vão pensar como voltar para o Egito. Então o que Hashem sim fez? Hashem contornou, fez o povo contornar pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, Vahamushim, e armados o povo subiu da terra do Egito. Vai a ser Recibam, ele virou eles do caminho reto para um caminho torto. Foi para o mar do Yam Suf, que é o conhecido em português como Mar Vermelho, mas qual a tradução verdadeira da palavra Yam Suf? Suf é a linguagem de um lago que se cresce nele junco, como tem alguns psukim que falam isso, Kaneva Suf, camelo, o junco que foi cortado. Então, a tradução correta do Mar Vermelho é Mar de Junco. Vahamushim, armados, a palavra Vahamushim quer dizer Mezuyanim, armados. Por quê? Justamente porque Deus levou eles para o deserto, então eles tinham que ir armados e preparados, com as provisões, com tudo. Se eles estivessem no caminho normal, eles iam viajar de um lugar para o outro, ele compra onde você está. Mas quando a pessoa ela vai para o deserto, ela tem que preparar tudo o que ela vai precisar. Então a mesma coisa, a Torá está escrevendo aqui para você entender como pode ser que na guerra do Amaleque, por exemplo, na guerra depois de Sihon, Og, Midian, de onde que os deuses tinham armas? A Torá explica, já que o povo saiu pelo deserto, eles já levaram armas, já levaram o que eles precisavam. E assim te conta a palavra Hamushim em outros lugares também, Tavru, Hamushim, e o Unclus traduz Mezarzin. Em outro lugar que fala sobre armar, também o Unclus usa a mesma expressão, Vezariz. Zariz em hebraico quer dizer agilizar, a pessoa que ela está se armando, a pessoa que está guerreando, em geral a agilidade é uma questão muito importante numa guerra. Outra explicação, Hamushim vem de Hamishá, de 5, porque eles saíram só um quinto, 4 partes do povo faleceram nos 3 dias da escuridão, que eram exatamente os judeus que não queriam sair do Egito de jeito nenhum, acabaram que eles ficaram por ali mesmo, só que morreram. Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo, e Moshe pegou os ossos de Yosef com ele, porque afinal ele jurou, fez jurar o povo de Israel, falando, Deus vai lembrar de vocês, vocês vão levar os meus restos mortais daqui com vocês. Yosef, antes de falecer, ele deixou essa mensagem, ele fez o povo jurar isso. Hasbea Risbia, uma linguagem dupla, jurar, fez jurar. Muitas vezes a Torá usa essa linguagem dupla, mas aqui tem uma explicação também. Yosef, quando jurou, as pessoas que estavam ali quando ele faleceu, ele também fez eles jurarem que eles iam jurar os filhos, porque aquelas pessoas que estavam ali quando Yosef faleceu não foram as que saíram do Egito, foram as próximas gerações. E por que Yosef não pediu diretamente para os seus filhos, para as pessoas que estavam ali, que levassem para a terra de Israel, igual como Yaakov fez? Yosef falou o seguinte, eu estou dominando aqui no Egito, eu tinha força de levar o Yaakov, eu podia conseguir fazer isso, mas meus filhos os egípcios não vão deixar eles fazerem. Então, ele fez eles jurarem para que quando eles forem redimidos, eles iam carregar aqueles restos mortais de Yosef. A linguagem usada é, vocês vão levar os ossos de daqui
Itchem, com vocês, ou seja, ele fez jurar para os irmãos. Daqui a gente aprende que também os ossos das outras tribos foram levadas e até hoje pode-se encontrar em Israel a sepultura dos irmãos de Yosef. Vaisum Sukkot, o povo de Israel viajou de Sukkot e acamparam em Etam, no canto do deserto. Isso foi no segundo dia. No primeiro dia está escrito que eles vieram de Ramsés para Sukkot, aqui eles viajaram de Sukkot para Etam. E Hashem estava indo na frente deles durante o dia, representado por uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, para eles irem de manhã e de noite, para eles irem o tempo inteiro. A palavra lanchotam não está escrito lenachotam, está escrito lanchotam com patar, que é exatamente como leanchotam, para guiá-los, lareotchem, para mostrá-los. A mesma coisa, para guiá-los através de um shaliach, de um emissário. Quem seria esse emissário aqui? A coluna de nuvem. Agora, ir o fogo de noite. E a Kadosh Baruch Hu Birvodou, o próprio Hashem estava levando o povo. Mas, de qualquer jeito, era representado através de uma coluna de nuvem para mostrar o caminho. As pessoas olhavam a nuvem e onde a nuvem seguia, eles andavam. Assim foi durante os 40 anos no deserto. A coluna de nuvem não serve para luz, serve para mostrar o caminho. O fogo iluminava e também podia mostrar um caminho. Mas a nuvem dava durante o dia, dava para ver, só que onde que a nuvem fosse, o povo ia seguindo. Loyamish não afastava a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite perante o povo. Ficava o tempo inteiro, 24 horas. A palavra Yamish, ela dá uma ideia do verbo que está sendo feito por uma pessoa em alguma coisa ou em alguma pessoa. No caso aqui, a Kadosh Baruch Hu, ele não tirava a coluna de fogo. Ou seja, não é que a coluna de fogo não saía. O sentido literal do passuco é que Deus não tirava essa coluna. Daqui a gente aprende que uma completava a outra, não ficava um tempinho sem uma. Enquanto uma estava se ocultando, a outra já estava subindo, já estava aparecendo. Disse Hashem para Moshe para dizer para o povo, fale para o povo de Israel, eles vão voltar, estavam saindo do Egito, agora vão voltar em direção ao Egito e vão estacionar e acampar perante o Piahirot, já vamos explicar, que ficava entre Migdol e entre o mar, perante a idolatria de Baal Zephon, ali perto vocês vão acampar perto do mar. Como assim? Veachu vão voltar para trás deles, para a direção dos egípcios. No primeiro dia eles estavam saindo do Egito, no segundo também, no terceiro dia estavam voltando. Isso tudo foi para enganar o faraó, para o faraó achar que eles estavam perdidos, como daqui a pouco a gente vai ver, Amar parou de pensar que o faraó falou que eles estavam perdidos no deserto. Eles estacionaram perante Piahirot. Onde é Piahirot? É Pitom, uma das cidades que os judeus construíram. Por que é chamado de Piahirot? Hirot é liberdade, porque eles saíram livres, ficaram livres do Egito. Eram duas pedras altas com um vale no meio, por isso chamado a boca das pedras. Pi, a boca, como se fosse uma boca entre as duas pedras, as duas rochas. Lifnei Baal Zephon, perante a idolatria chamada Baal Zephon, que era a única idolatria que sobrou dos deuses, das deidades dos egípcios. Isso tudo foi para enganá-los, para eles acharem, está vendo? A nossa idolatria é mais forte. Como o Iov fala sobre isso, mas Gila Goim Ve'abdem, Deus faz eles ficarem altos e depois acaba com eles. Quer dizer, eles acharam, a idolatria sobrou, tá vendo? Ela é muito forte, ela vai ganhar. No final, isso causou que os egípcios vieram ao encontro dos judeus e foram afogados. Exatamente como a gente falou aqui, e Faraó começou a falar sobre o povo de Israel, eles estão perdidos na terra, o deserto está fechado, eles não sabem para que caminho andar. Quando o faraó escutar isso que estão voltando, porque o faraó mandou emissários, como a gente vai ver na continuação, os emissários vão falar, olha, no terceiro dia eles estavam andando para o caminho errado, em direção ao Egito. E aí o faraó vai pensar, tá vendo? Eles estão perdidos. Quer dizer, para o Bnei Israel, né? Que o faraó vai falar para os judeus, falar sobre os judeus. Que nem às vezes na Torá, lachem, para vocês, é sobre vocês, ou alguma coisa parecida. Nevuchim, estão presos, estão afundados. Em Laz, Sirir, alguma coisa assim, Nivrei Yam, os esconderijos do mar, Emekabachá, um lugar muito escondido, muito profundo, várias linguagens de Nevuchim, que é a linguagem de perdido, de preso. Eles estão presos no deserto, não sabem para onde ir. Isso foi o que o faraó ia pensar quando ele souber que os judeus estão andando em direção errada, em direção contrária. E diz Hashem para Moshe, eu vou fortificar o coração do faraó, ele vai perseguir atrás de vocês, e eu vou me glorificar, me honrar com o faraó e com o seu exército, ou seja, através deles. E o Egito vai saber que eu sou Deus, e fizeram assim. Os judeus obedeceram e andaram em direção ao Egito.
Ve'kavda befaró, como assim se vangloriar, se honrar com o faraó? Quando a Kadosh Baruch Hu, ele se vinga dos Reshaim, o seu nome se engrandece. Quando quem fez o mal se dá mal no final das contas, isso engrandece o nome de Hashem. Como está escrito, eu vou julgar a pessoa, eu vou me engrandecer e me santificar, Hashem fala. Ou em outro passuco no Teilim, chama Shibar Espekash, foi quebrado as coisas dos perversos, logo depois está escrito Nodá, Beudá Eloquim, Deus é sabido em Eudá. E assim por diante. O que quer dizer com o faraó e com o seu exército? Primeiro no faraó, já que ele começou no pecado, ele que deu a ideia de fazer a escravidão, e depois o exército. Assim também o castigo foi nessa mesma ordem. E fizeram assim. Por que a Torá tem que falar que os judeus fizeram assim? Para falar o louvor dos judeus, que escutaram para a voz de Moshe e não falaram: ô Moshe, você está maluco? Como é que a gente vai voltar para os nossos inimigos, para quem está perseguindo a gente precisa fugir para o outro lado. Eles simplesmente falaram: só temos os ditos de Ben Amram, de Moshe Rabbeinu. Isso aqui vamos fazer, acabou. Se é isso que ele está falando, Hashem que está falando com ele tem uma sintonia total com Deus. Eles não duvidaram, eles não mudaram, simplesmente obedeceram, mesmo que estavam andando em direção ao inimigo. E foi contado para o rei do Egito que o povo fugiu e transformou, mudou o coração do faraó e de seus servos em relação ao povo judeu, e eles se arrependeram e falaram: o que a gente fez, que besteira que a gente fez, que a gente mandou os judeus de deixarem de trabalhar para a gente. Como foi contado, através de oficiais, mensageiros que o faraó tinha mandado para acompanhar. Afinal, Moshe desde o início falou para o faraó: olha, a gente vai andar 3 dias, vai servir a Deus e vai voltar. Quando chegou os 3 dias, que era o prazo marcado para ir e voltar, e os oficiais viram que eles não estão voltando, eles vieram e contaram para o faraó no 4º dia. No 5º e no 6º dia, o faraó com seu exército perseguiu os judeus. Na noite do 7º dia, foi a noite que eles entraram no mar, e de manhã eles falaram Shirá, o cântico Azashir Moshe, que é o 7º dia de Pessa. Por isso, justamente no 7º dia de Pessa, a gente lê no Sefer Torá a leitura do Azashir Moshe, do cântico de Moshe, do povo de Israel, ao sair do Mar Vermelho. Vaiafer mudou e transformou, mudou do que era, porque há pouco tempo atrás o faraó estava falando: levanta e vão embora, e agora ele estava lá perseguindo os judeus. Há pouco tempo atrás os escravos estavam falando: para com isso, faraó, você não está vendo que isso está sendo um empecilho para a gente? E agora eles estão correndo atrás dos judeus. Por quê? Por causa do dinheiro que eles emprestaram para eles, que achavam que iam receber em 3 dias, e agora estão indo embora com o dinheiro deles. Me ordeno de nos servir, não do nosso trabalho, de servir Otano, de nos servir. A gente fez uma besteira de liberar os judeus, foi o que os egípcios estavam pensando nesse momento. E o faraó amarrou a sua carruagem e pegou o seu povo com ele. Ele mesmo amarrou. Olha o tanto ódio, olha o que pode mudar uma pessoa, que o próprio rei foi lá selar, foi lá arrumar a carruagem dele. E o seu povo ele pegou. Como é que pega pessoas? Pegou, puxou eles com ditos, com frases, convenceu eles. Como o Unclos ele traduz, quando fala de pegar em relação à pessoa, o Unclos traduz o devar, de falar. Ele falou o seguinte: olha, a gente levou um monte de coisa na cabeça, eles pegaram o nosso dinheiro e a gente mandou eles embora. E não só isso, eu vou junto, não vou ser igual aos outros reis que mandam os servos na frente. Eu vou na frente. O faraó Ikriv, ele foi primeiro, ele se apressou, ele foi na frente do exército. Não só isso, os reis eles pegam o despojo, eles pegam o que eles querem, depois deixa o povo dividir o que sobra. Eu vou dividir com vocês igual por igual, a Halek Shalal, como a gente vai falar na continuação, nessa semana, no cântico, que o faraó falou: vou dividir o despojo. No final nada disso aconteceu, mas ele tentou convencer o povo aí com essas frases, e realmente conseguiu. E ele conseguiu pegar 600 carruagens Bahur escolhidas, boas, e todas as carruagens do Egito, ou seja, as simples, Veshalishim alcolou, com exércitos, com pessoas de guerra fortes em todas as carruagens. Tem um Midrash que fala que Shalishim pode ser de Shalosh, de 3, de Shloshim, de 30, ou de Shloshmod, de 300. Para cada judeu tinha ou 3, ou 30, ou 300 soldados egípcios para perseguir os judeus. Bahur é Nivharim, escolhido. A palavra Bahur é negócio de singular. Falou aqui de 600 carruagens escolhidas, mas usou a expressão escolhido, porque cada carruagem era escolhida. Então usa a linguagem do singular. E todas as carruagens do Egito, agora a pergunta é: da onde que tinha animais para a atração dessas carruagens todas? Afinal está escrito que morreu o rebanho do Egito. E se for dos judeus, não pode ser, que está escrito que os judeus saíram junto com o rebanho. Então de quem era? Era daqueles
egípcios que temiam o dito de Deus, aqueles que guardaram dentro de casa durante a peste, durante o granizo, esses animais agora estavam sendo usados para perseguir os judeus. Daqui, Rabi Shimon bar Yochai costumava dizer, o kasher, o melhor dos egípcios, harog, mate, o melhor das cobras, você deve esmagar o seu cérebro, a sua cabeça. Shalishim al-Koló tinha exércitos, pessoas fortes, como um traduz Giborim, pessoas muito fortes em cada carruagem dessa. E Deus fortificou o coração do faraó, rei do Egito, e ele perseguiu atrás do povo de Israel, e o povo de Israel estava saindo com o braço erguido, com força revelada. Por que Deus fortificou o coração do faraó? Porque ele estava indeciso se ia perseguir ou não, ele estava na dúvida. Imagina, depois de levar 10 pragas, o que ele ia encontrar? E Hashem fortificou o coração para ele ir sem perseguir. E o povo de Israel estava sendo com o braço erguido, ou seja, com uma força alta e revelada para todos.